Edição. Quarta-feira, dia 19 de julho de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Todas as informações importantes para você começar este novo dia bem abastecido aí com as notícias de Campos e de toda a região. Em destaque agora ao vivo aqui pela Folha, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV. Daqui a pouco tem podcast do programa e logo mais reprise também na Plena TV. 7h03 em Campos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a essa edição de hoje. Campos que amanhece com o tempo fechado, o tempo nublado. E ontem fez 31 graus. E hoje, temperatura dá uma caída um pouco menor que no sul do país, um impacto muito forte lá de temperatura máxima e mínima também, mas hoje Campos não deve passar de 26 graus de máxima e 19 de mínima. No centro da cidade agora faz 20 graus. Choveu durante essa madrugada, né, início aí da manhã de hoje, aqui alguns pontos aqui da área central, mas tem previsão de pancadas de chuva aí ao longo do dia, mas chuva leve. No programa de hoje, quarta-feira, dia 19, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, nós temos o prazer de receber a Fátima Castro, presidente da Associação Irmãos da Solidariedade, que está completando 35 anos. Vamos conversar com a Fátima hoje sobre esses 35 anos no passado, presente e também futuro da Irmãos da Solidariedade. Ainda a gente conversa com a Fátima hoje sobre a realidade do soro positivo de HIV em Campos, no Brasil e no mundo, e também um pouco desse relacionamento da casa com o executivo do município de Campos, e tentar falar com a Fátima ainda sobre uma projeção às urnas de 2024. Fátima, já vamos trazer o seu bom dia. Rapidamente, só uma passada aqui pelo jornal Folha da Manhã, que hoje sai na sua edição impressa e já está desde cedo aí nas casas dos assinantes e também nas bancas da cidade. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Agora com um aplicativo, você entra na sua lojinha de app, baixa esse aplicativo, né, e fique aí à vontade e atento para acompanhar os resultados de exames e muito mais. Só baixar esse app aí na sua lojinha do seu smartphone. Na Folha da Manhã de hoje é capa do jornal, é manchete principal. Rodrigo e Vladimir, da mídia do Rio ao destino de Campos em 2024. Bacelar com trânsito da cúpula fluminense à nacional. Prefeito de Campos cogitado em chapa ao governo do Rio de Janeiro. E ainda, Juninho Virgílio aposta em favoritismo de Vladimir, está aqui na capa do jornal e é destaque também no ponto final e outras páginas aqui do jornal Folha da Manhã. Na capa ainda, incentivos fiscais do Estado para fomentar setores estratégicos, geração de emprego e renda. O estímulo ao lado aqui do vice Pampolha, Castro sancionou 4 leis que garantem incentivos fiscais. Homem é baleado em tentativa de assalto, isso no Parque São Caetano. Reajustes salariais
são sancionados pelo prefeito. Na capa da Folha de hoje, 4.000 cirurgias pelo Mutirão da Saúde. Nova etapa do Mutirão da Saúde vai oferecer procedimentos de várias especialidades. Farol e Imbé na pauta do turismo na capital, uma parceria com o Estado. Polícia Rodoviária Federal, PRF, apreende 320 quilos de cocaína em fundo falso de caminhão na BR-101. Destino, Campos. Reconhecimento. Folha recebe prêmio por ênfase à cultura. É destaque aqui na capa do jornal o Matheus Beiel, que é o nosso editor de esportes e de cultura do jornal, e vem trazendo na capa também do Folha 2 essa premiação ao jornal Folha da Manhã. Projeto Polvo precisa de doação de material UTI neonatal. Se você puder ajudar, participe desse projeto. É muito, 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 muito importante. Salva muitas vidas. Morre o prefeito de Cabo Frio aos 78 anos, José Bonifácio, também registrado aqui no jornal Folha da Manhã. Bom, são algumas manchetes, agora todo o conteúdo e tudo aí você faz o favor numa banca próxima a você, né? Ou então, para quem é assinante, já recebeu em casa aí o jornal de hoje. São 7h09, como eu já registrei, hoje com o Aloysio Abreu Barbosa, vamos conversar com a Fátima Castro, já conosco aqui nesta manhã de quarta-feira. Fátima, na verdade uma entrevista, como que eu vou dizer, festiva, ou para comemorar muito esses 35 anos da Casa Irmãos da Solidariedade, da Associação Irmãos da Solidariedade. Mas antes de entrar no assunto, deixa eu só trazer o seu bom dia para a gente começar essa pauta de hoje. Bom dia, Fátima, seja bem-vinda. Bom dia, meu querido. Bom dia, Luísio, Claudinho. Prazer em revê-lo, viu, Claudinho? E deixo meu abraço aqui a todos nesse momento que estão sintonizados aqui na Folha FM. Obrigado, Fátima. Bem-vinda. No Facebook, todos os lugares que você disse também. Ah, né? Sim. Tem que estar em todas as plataformas hoje. É verdade. E dê um abraço também no André, por mim aí, pelo Aloysio e por toda a equipe aqui. Tá bom, querido. Já de antemão. Bom, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia. Bem-vindo mais uma vez ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, aí Beto no estúdio. Bom dia, Fátima, querida Fátima. Parabéns por essa bela história que vamos falar aqui nesses próximos 2 blocos. Obrigada. Nosso bom dia também é especial ao ouvinte, telespectador pelo streaming, como vocês falaram aí, são várias plataformas. Nosso bom dia especial a categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta: taxistas, motorista aplicativo, professores e pais de alunos que muito orgulhosamente vão deixar os filhos na escola, iniciando seu dia, ouvindo a Folha FM. Obrigado pela audiência. Fátima, primeira pergunta é meio óbvia, né? O jornalismo vive muito do fato presente, né? A Casa Irmãos da Solidariedade, a Associação Irmãos da Solidariedade, completou ontem 35 anos de luta na assistência, acolhimento, tratamento dos soropositivos de HIV em Campos do Norte Fluminense. Como é que foi a programação de ontem e qual é o saldo que você faz desses 35 anos? Bom dia. Bom dia, querido. Bom dia aí, Beto. Esqueci de dar um bom dia, Beto. Enfim, ontem, né, são 35 anos dessa luta dia a dia, Luísio, que não é fácil. A gente fez um cafezinho lá para os pacientes, não convidou ninguém. Aliás, eu convidei você, né, Luísa? Mas a gente não chamou ninguém, foi uma coisa bem reservada. A primeira-dama nos deu o prazer de levar o abraço. E foi um dia de muita recordação, de muita... até choro mesmo, de você perceber o quanto tempo nós estamos nessa luta de acolher essas pessoas que não têm para onde ir. Enfim, foi tudo muito bom, foi tudo muito legal.
ficamos lá o dia todo, recebemos vários abraços, vários telefonemas, várias mensagens. E eu te digo, Aloysio, é muito gratificante olhar para trás e ter a certeza de ter valido a pena, né? De alguma forma, valeu muito a pena tudo isso. Você me convidou, na verdade, eu estive na casa na segunda-feira e Foi, você meu querido. me convidou, o aniversário na terça. Eu expliquei a você que as terças e sextas, como eu tenho o impresso no dia seguinte, ainda mais em semana de rádio, que eu estou na rádio como essa, o meu horário fica muito apertado, mas estive lá antes. Teve um dia antes. Um abraço a todo mundo lá. Obrigada, querida. Muito carinho Obrigada. pela casa e, como alguém de Campos, tenho muito orgulho do trabalho que vocês fazem. Obrigada. Agora, Fátima, eu estava vendo a matéria que a Folha, lendo a matéria que a Folha fez, até eu pautei, quando saí de lá na segunda. Você colocou aqui na matéria, né, da Folha da Manhã. Está no site aqui do Folha 1. Vou ler o que você falou, tá? Infelizmente, depois de 35 anos de muita luta a favor dos portadores do vírus, contra o preconceito e a discriminação, em pleno 2023, ainda vejo falas e atitudes que pensei que não caberiam mais nos tempos atuais. E, pior ainda, partindo de diferentes camadas da sociedade, entre elas, cidadãos comuns até de políticos. Não pode existir mais espaço para isso. Ao que você se referiu especificamente? Olha só, Luiz, infelizmente, a gente esbarra com aquele preconceito, muitas vezes até velado. E isso me deixa muito triste, porque em pleno 2023, 40 anos que a AIDS está no mundo, 40 anos que as pessoas vêm falando, que não pega assim, que, sabe? Então você percebe algumas pessoas, não só da sociedade civil, mas como a classe política também, proferir certas palavras, pegar o paciente e colocá-lo à margem, entendeu? Como se tivesse feito uma coisa feia, como se tivesse feito uma coisa pecaminosa. E são essas falas que eu percebo no dia a dia e que me deixa triste, viu, Aloysio? Porque não tem cabimento. Não tem cabimento você estar falando, principalmente em Campos, que tem essa casa, tem o CEDIP, a gente vem falando isso um tempão, que não fala a palavra aidético, né? Que a aidética é uma coisa que está à margem, não existe essa palavra, que é soro positivo, é paciente HIV/AIDS, e infelizmente você percebe, até algumas pessoas que adentram a instituição, outro dia chegou uma pessoa lá, falou assim, eu vou comprar uma água aqui na vendinha da frente. Mas eu falei assim, moça, tem água, vamos ali na minha sala. Não, eu vou comprar aqui, atravessou a rua e vou comprar. Isso, para mim, me deixou triste. Por quê? Entendeu, Claudinho? Como que é aquele preconceito velado que você sente na alma? Você percebe, assim, aquilo que dói, machuca. Por que comprar um vidrinho de água na lojinha da frente e depois adentrar a casa com vidrinho de água, sendo que na instituição tem água, tem cafezinho, tem amor, tem afeto, tem acolhimento. E a coisa é muito velada em si, né, Aloysio? Cá para nós, infelizmente, né? E lá tem soro positivo, negro, pobre, muitas vezes homossexual, transexual. Então, tudo que a sociedade não quer ver, né? A sociedade quer varrer por debaixo do tapete. Todas as pessoas são pessoas invisíveis, são pessoas que não agregam, pessoas que não, sabe? Infelizmente é isso. E eu sinto assim, ó, eu pego a coisa, Claudinho, a Luísa, assim, no ar. Porque vivencio isso há 35 anos, né, Luísa? Então, a gente, não é como você chegou lá, tomou um café, abraçou, pegou na mão. Então, você vê que tem gente que não faz isso, não faz, Luísa. E isso eu vejo como uma forma de preconceito velado. Está ali, mas está, opa, peraí. Não quero distância, entendeu? É isso. Eu queria ser fino, assim, igual a Fátima, sabe, Luiz?
Finesse. Não, eu queria preconceito velado. Para mim isso não posso nem falar. Acho que é uma imbecilidade, né? Sei lá, um mundo com tanta informação, você tem 1 milhão de plataformas aí de comunicação hoje. Você tem grupos você tem, além, claro, evidente, dos veículos tradicionais, que são os confiáveis. Eu não entendo, eu não tenho essa fineza sua de falar assim, velado, não. Acho que são. Eu não tenho uma essa. coisa hipócrita mesmo. Sabe, uma coisa muito estranha do ser humano. E é uma coisa que a gente. Agora, interessante é que se tiver um parente com esse problema, eu não sei como é que vai ser a reação desse tipo de pessoa. Verdade. Né? Esconde, né, de alguma forma. Sim. Às vezes tem vergonha. Olha, nesses 35 anos já vi de tudo. Quando eu comecei a cuidar dessa mulher, né, que bateu na minha porta, eu tinha uma ilusão, eu estava saindo da faculdade de serviço social. Então, sabe quando você está saindo da faculdade, você quer consertar o mundo, você acha que você vai dar certo, que aquilo vai modificar tudo. E, na realidade, eu me frustrei logo assim, porque foi tudo muito difícil. Entendeu? Tudo muito difícil. Deixa eu só te fazer uma pergunta, eu acabei tocando nesse assunto, mas só fazer uma pergunta, então. Nesses 35 anos, quantas vezes você pensou em parar de atuar e de trabalhar na Casa Irmãos da Solidariedade? Olha, na verdade, a vontade era muito, tipo assim, de não voltar. Mas como não voltar, se tem 40 pessoas naquela casa e dependem de mim e da minha equipe, principalmente de mim, né, para poder deixar a instituição aberta. Quantas vezes eu já fui, já gritei, falei com o município que eu ia entregar a casa, porque, na realidade, isso aí é um problema, é uma questão do governo, não é minha. ONG séria ajuda o governo a fazer o papel dele, né? Eu vejo assim, porque isso aí cabe ao governo. Mas, como o governo não dá conta de tudo, acaba tendo ONGs, graças a Deus, séria, com credibilidade como a nossa, que está aí 35 anos e fazendo esse trabalho, que eu tenho certeza que é um trabalho sério, viu, Luiz? O Luiz sabe, você sabe, é um trabalho sério, um trabalho que é 24 horas ali, dando dignidade e respeito a essas pessoas que chegam à instituição. Desculpa, pode completar, perdão. Não. Não pode falar, querido, desculpa. Não, eu parei aqui para te ouvir mesmo. Não, porque quando eu vi li a matéria ontem, do aniversário da casa, quando você falou de político, assim, pode ser uma associação minha, tá? Só uma associação minha. Mas você também não estaria se referindo a declarações como do ex-presidente Jair Bolsonaro, que quando no exercício do poder... Ai, claro! Vou associar a vacina com HIV? Nem fala. Isso aí, né? Foi uma coisa que me chocou, porque o Aloysio, ele infelizmente, ele acabou com vários programas referente à AIDS. Eu já estava começando a faltar medicamentos. Eu estava desesperada. Então, isso aí me deixou, porque ele deu uma declaração que a AIDS não seria importante, que o câncer seria importante e que a AIDS não. O que ele gastava com paciente de AIDS seria muito caro, orçava muito, né, para o país esses medicamentos. E ele já estava, sabe, ele já tinha estava terminando alguns programas em relação à AIDS. E isso me deixou apavorada. Graças a Deus que os programas retomaram. Entendeu? Ele também, mas eu estou falando coisa bem próxima, assim, sabe, o Aloysio? Gente bem próxima, assim, que me deixa, assim, meio que tonta de falar, assim, minha vontade é de falar, mas eu ainda, por toda a minha, essa coisa minha de falar, de ser polêmica e tudo, mas você sabe quando você perde a ação? Você sabe quando uma pessoa chega para você e faz alguma coisa e você não sabe o que falar? Você não espera e você não sabe o que falar, entendeu? É uma coisa, não sei se você já vivenciou isso.
Às vezes você tem tudo para falar, mas você não espera e naquele momento acontece e você fica assim, entendeu, Claudinho? Sem reação, sabe? Mas graças a Deus, esse moço passou. Esse moço, você fala o Bolsonaro, né? Passou. Porque, só para deixar claro, ele fez essa associação entre vacina para Covid e infecção do HIV, uma coisa que não tem nem pé nem cabeça, né? Mas ele falou sobre o câncer também, entendeu? Fora o preconceito, fora tanta coisa que a gente viu aí, né? Todo mundo presenciou, viu, e eu aceito a opinião de todos, mas a minha também, eu tenho uma bandeira. E tudo que refere à AIDS, para mim, me toca profundamente. Tudo que refere ao vírus, tudo que refere aos medicamentos, porque o Brasil, ele é o único país que dá o medicamento de graça. Esse medicamento é caríssimo. Em outros países, você tem que comprar o medicamento. Então, eu acho que isso aí é uma vitória do nosso país, de poder, 40 anos, logo assim que saiu a ZT, que começaram a sair os coquetéis, o Brasil patenteou e trouxe para o Brasil essa coisa que o paciente pega o medicamento. Então, isso aí é uma coisa. Fora, ele não tem um medicamento para as doenças oportunistas, mas tem um remédio para a síndrome. Sempre quando a gente fala isso, é bom dar nome aos bois, sobretudo no caso positivo, a conquista de José Serra como ministro da Saúde do governo Fernando Henrique, né? É verdade. Quebrou a patente da ZT, os laboratórios processaram e perderam, e a partir daí começou a ofertar de graça o medicamento para os doentes. Isso, eu adoro te ouvir, Luísio. Aprendo, reaprendo. Gosto muito de ouvir você. A Claudinha também, mas você tem uma memória assim que vai lá, a gente até esqueceu e você traz consigo. Obrigada. Mas foi de fato no governo dele. Qual foi o impacto disso naquele momento, Fátima? Mudou? Nossa, completamente. Você imagina, você tinha que comprar o AZT de fora para trazer. Era uma coisa horrível, era uma coisa assim, era uma via crucis que por isso até que morreu muitas pessoas, porque não tinha esse medicamento, entendeu? Teve um impacto muito grande naquele momento, há 40 anos, né, que a AIDS surgiu no mundo, e logo assim apareceu no país aqui, né, um caso, 2 casos, e veio assim como uma avalanche, né, de pessoas que você fechou os olhos, quando você abriu, tinha, nossa, muitas pessoas contaminadas, e morriam muito rápido, entendeu? Fátima, nesses 35 anos, logicamente que você já presenciou vários casos, né? Eu tive a chance de, acompanhando seu trabalho nesse tempo, presenciar alguns. Capi, que era uma figura muito amiga, né? Diretor de teatro, poeta, turismólogo, ficou um bom tempo lá. Foi a primeira vez, inclusive, que Ícaro foi à casa, eu lembro disso, visitar Capi. Ícaro, meu filho. Qual foi o caso, assim, é difícil falar, eu sei, mas qual foi um ou mais casos que mais te marcaram e por quê? Olha, os casos que mais me marcaram realmente foram lá no início, quando puseram fogo na casa, lá no Parque Nova Brasília, que eu fiquei com aquelas 5 pessoas, Claudinho, assim, o que eu faço com essas 5 pessoas? Levo para minha casa? O que eu vou fazer? Então, o apelo deles, o choro deles, até hoje, às vezes, a minha memória afetiva vem com muita força daqueles apelos. E quando falecia um, não tinha onde enterrar, sabe? Foram muitos casos, Aloysio, porque o Frânio está até escrevendo esse livro, né, que ia sair agora e não vai. Ontem a Renata colocou um painel assim e eu pude recordar tantas coisas, tantas brigas nessa cidade, tantos apelos, mas muitas brigas eu tive em hospitais, no meio político, com prefeitura, com escola, sabe? E o que me marcou também muito, uma escola da frente, que eu tinha uma menina, a Manuela, que morava na instituição, ela é soro positivo, e a escola não quis aceitá-la.
A escola não aceitou por conta que ela tinha o vírus. E muitas coisas também, outro hospital particular da cidade não aceitou um paciente meu que trabalhava na Petrobras. Nossa, Luiz, muito. Então, isso desgastava muito, essa coisa das portas se fecharem para o paciente de AIDS. O medo, o pavor que as pessoas tinham em relação à AIDS. Eu, por exemplo, todo mundo falava que eu tinha AIDS. Até hoje, fala, você montou essa casa, você tem algum parente com AIDS? Graças a Deus, até agora, na minha família, nunca houve alguém soro positivo. Mas se houver também, sabe, é uma doença como outra qualquer. E fui apontada, os amigos deixaram de andar comigo, na escola meus filhos sofreram preconceito, e foi muita coisa. Eu lembro que meus filhos estudavam numa escola, e Tiago chegou para mim e falou, mamãe, ninguém quer brincar comigo. Aí eu falei, mas como? Fui na escola, conversei, e eu percebi naquele momento, quando eu entrei na escola, os olhares, sabe, Luísa? É uma coisa, Claudinha, era uma coisa assim que contando não acredita, a pessoa não acredita. Vai falar, isso é mentira. Como que pode isso? Entendeu? Não tem como. Isso aí é uma coisa que é uma ficção, é um delírio dessa mulher. Mas não é. É uma coisa muito, mas muito séria. Muito séria que eu vivenciei na pele e que hoje me deixa assim, meio com a humanidade, meio desconfiada da humanidade, entendeu, Aloysio? Porque, às vezes, um simples olhar te derruba pior do que uma palavra, entendeu? Fátima, nós temos aqui o grupo de WhatsApp do programa do Blog Opiniões, grupo, inclusive, que você participa, e tem uma pergunta aqui da Silvana Venâncio, jornalista de Bom Jesus do Itabapoana. Estiver nos ouvindo aí pelo streaming, um beijão, Silvana. Ela pergunta a você, e eu leio aqui. Fátima, a senhora não acha que com os remédios que controlam o HIV as pessoas não estão se importando com a prevenção e também esqueceram de ser mais ativas para ajudar associações como a que a senhora preside? Realmente a AIDS ficou banalizada, né, Silvana? Obrigada pela pergunta. A AIDS ficou banalizada. Ninguém acredita, os jovens hoje estão se contaminando mais, principalmente em campos. Ninguém fala, Luiz. Não existe uma campanha, não existe nada em relação. Parece que a AIDS acabou, parece que não existe. E, infelizmente, o Brasil está com 1 milhão de pessoas contaminadas. Eu acho muita coisa, muita coisa. Você percebe 1 milhão de pessoas contaminadas, quantas pessoas que têm o vírus e não sabem nessa população? Estima-se que 40 mil pessoas têm o vírus e não sabem. Então, isso é muito complicado. E isso, como a Silvana perguntou, instituição como a nossa ficou assim, meio esquecida. Antes nós tínhamos uma ajuda significativa, hoje nós não temos mais. Parece que não existe ninguém dentro da instituição, não existe ninguém esperando uma vaga, não existe... E aquela coisa, se as pessoas hoje não se cuidam, amanhã vai ser muito comprometedor. Talvez o medicamento que a gente tenha hoje nem sirva amanhã, porque hoje o medicamento é tão poderoso que quando a pessoa vai fazer um teste, dá indetectável. Porque agora, se a pessoa parar de tomar o medicamento e parar de fazer esse exame de 4 em 4 meses, que é o exame de carga viral, ele vai voltar. Vai voltar. Nós temos lá um projeto de mães solidárias. Nós atendemos 25 mães, assim, de soro divergentes. Ou ela tem e o marido não tem, o marido tem e ela não tem. Não só de AIDS, mas de gonorreia, de sífilis. As doenças, as infecções sexualmente transmissíveis são muitas. E não se protegem, as pessoas não se protegem. Hoje, na realidade, nós temos o PrEP, né? Um medicamento que você toma antes de você ter relação sexual para não pegar o vírus. Mas só que esse medicamento, ele é dado, não é qualquer pessoa que pode pegar.
São pessoas que têm a sexualidade ativa, os trabalhadores do sexo. É um grupo que, na realidade, não vai ter proteção, entendeu? Então, quer dizer, a AIDS virou uma doença crônica, né? Que a gente dá graças a Deus. Antigamente você tinha aquelas combinações de medicamentos que se tomava mais de 20 medicamentos por dia. Hoje, às vezes, tem pessoas que tomam apenas um medicamento e tá bom, né? Mas a gente tem que se cuidar. A AIDS não tem cura, não se encontrou uma vacina. Todo mundo, quando eu vejo assim, encontrou, saiu um medicamento, eu fico com uma esperança tão grande, mas depois cai por terra, porque ainda não há uma vacina, não há um medicamento que possa tirar definitivamente o vírus do corpo, que não seja você ficar tomando medicamentos até o fim da sua vida, entendeu? Então, e isso tem efeitos colaterais, como você mesmo viu na instituição, né? As pessoas têm AVC, pressão alta, compromete o fígado, compromete a parte neurológica, enfim. Você tomar um medicamento forte que bloqueia um vírus, como o vírus da AIDS, no seu organismo, ele consequentemente terá consequências, né? Consequentemente terá consequência é ótimo, mas terá consequências sérias no organismo, entendeu? Enfim, viu, Silvana? Eu acho que eu respondi a sua pergunta, né? Um abraço a você por estar aí ligado na Folha FM. Ô, Fátima Castro, você relatou aí, eu nem me lembrava mais dessa questão do fogo, do incêndio, né? As pessoas não queriam ter uma casa com, entre aspas aqui, aidéticos ali na vizinhança, no bairro. Pô, uma loucura isso. Mas teve uma outra parte também boa, que eu acho que vale a pena você relatar. Mais tarde, lá no segundo bloco, a gente vai falar com relação ao poder executivo, essa coisa burocrática. Mas eu queria te perguntar sobre a parte humana. Eu me lembro bem, e é uma pessoa muito querida em Campos, por todos nós, o doutor Nélio, me parece ter sido também um precursor nos cuidados com os portadores de HIV. Você quer registrar também esses parceiros aí lá daquele começo bravo? Nélio é um anjo. Nélio foi um dos primeiros médicos a cuidar, né? Eu acho que também ele estava saindo da faculdade, se não me engano, estava começando a clínica e logo teve isso aí. Então, o Nélio foi um parceiro. Ele lá no Ferreira Machado, com a sua equipe, e eu aqui praticamente meio que sozinha, procurando algumas pessoas para que nós pudéssemos nos unir, né, para essa luta. E ele sempre foi um parceiro da casa, sempre foi uma pessoa que nos acolheu, nos abraçou. Nélio é uma pessoa que eu amo de paixão e está aí até hoje, né? E sem falar na humanidade que ele tem, né? Ele tem um poder de humanidade, ele tem um carisma, ele tem um acolhimento, ele tem um olhar. O olhar do Nélio é um olhar que todos os médicos deveriam ter, essa empatia que ele tem, tá? Então fica meu abraço aí para o Nélio, pessoa querida, que eu amo muito. E a equipe dele toda. Desculpa. Nada, querido, eu que peço. E nesses 35 anos, assim, pelo carona na pergunta do Cláudio, o Nélio, falar em infectologia em Campos é quase que falar de Nélio Artiles, né? É quase que sinônimo. E sinônimo de alto nível. Mas que, assim, pessoas também que você não esperava e que abraçaram, encaminharam junto contigo no correr desses anos, Fátima? Olha, eu posso, assim, falhar. Foram muitas as pessoas. A imprensa, de modo geral. A imprensa, eu sou muito grata à imprensa, que todas as vezes, o Aloysio e Claudinho, Cláudio, né? Eu chamo de Claudinho, mas... Por favor, fique à vontade. Mas, assim, todas as vezes que eu gritei, as primeiras pessoas que apareceram para me socorrer foi a imprensa. A imprensa de uma maneira, assim, muito, muito, muito parceira, sabe? Que foi através da imprensa, talvez, que essa casa não tenha fechado. Porque o meu grito ecoava e eu
eu, na realidade, chegava até o poder público, chegava até as pessoas que deveriam chegar, sabe? E parceiros mesmo, assim, de luta, como Ondina, que veio, sabe? Logo que me abraçou. O Aloysio, foram poucas. Era uma equipe muito pequena, mas muito pequena. Nós éramos 4. Eu lembro que quando o Sérgio Mendes apropriou a instituição, que eu estava desesperada, ele nos doou uma ambulância e colocou um enfermeiro lá. Só que o enfermeiro não conseguia ficar lá, entendeu? Então, para trabalhar na instituição, tem que ter um perfil, tem que gostar, tem que ter aquele perfil de que não pode, de repente, a pessoa vê um paciente caído, não vai socorrer porque vai ficar contaminado. É muito complicado, né? Para isso existem luvas, para isso existe um equipamento, e na realidade você pega AIDS por relação sexual, sabe? Só se você tiver um corte muito grande, outro corte muito grande, e mesmo assim existe um medicamento que você toma em 78 horas, que é um medicamento que é emergencial. Se você sentiu que você ficou contaminado, que você entrou em contato com o vírus, você chega no hospital e toma esse remédio, até 72 horas. Então, a coisa evoluiu muito, né? E também eu não posso deixar de falar no Colégio Auxiliadora, viu? Que desde sempre, há 29 anos, ele nos abraçou e até hoje é responsável por toda a roupa de camas, lençóis, com a irmã Soraya, agora com a irmã Rosa. Então, são coisas que a gente vai guardando, né? Pessoas anônimas, as escolas, vocês aí com a feijoada, que a gente fica esperando, Aloysio, pelo amor de Deus, esperando e rezando para poder chegar às sextas aí, viu? O trabalho, né? Além da festa bonita, esse trabalho social, esse olhar social que a Diva e vocês têm aí. É uma coisa muito importante para nós. As escolas, que nós fazemos palestra até hoje em troca de alimentos, enfim. Assim, eu falo sempre, a pessoa fala assim, eu não vou chegar lá, eu só tenho 1 quilo de arroz, mas é muito precioso, é muito importante para a gente, entendeu? E para eu citar aqui, eu posso falhar. Na época, a SEDAI, a Telerge, né? Na época, os funcionários juntavam ticket, ajudavam. São pessoas que a gente vai trazendo para a história, né? E eu espero que o Frânio resgate tudo isso. Ele está lá debruçado. E falar em Nélio, ele escreveu o prefácio do livro, eu quero agradecer do fundo do coração. Ainda não li, mas o Frânio disse que está maravilhoso. Muito bem. Fátima, são 7 horas e 40 minutos. Eu vou te pedir licença rapidamente, Aloysio, a gente faz uma pausa bem rápida para retomar aqui essa conversa com você e falar um pouco sobre essa realidade também dos soropositivos de HIV hoje, né, diante de tudo que você já apresentou aí, de novidades na medicina, graças à ciência, isso em Campos, no Brasil e no mundo. Mas é rápido, a gente volta a seguir com o Folha no Ar. Oi, Luiz, por favor. Só para não perder a oportunidade, mandar um grande abraço ao Frânio Abreu, colega, jornalista. Está com Fátima há muito tempo e, parabéns aí pela iniciativa, Frânio. Acho que é uma história que precisa ser contada. Já que você tocou no assunto, quando é que sai o livro, Fátima? Olha, ia sair agora, mas houve uns imprevistos aí. Vai sair, se Deus quiser, dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Ah, legal. Frânio é esse amigo de muitos anos que, às vezes, me segura para não fazer besteira, sabe, Aloysio? Que eu sou péssima. Para rodar a baiana, né, como diz no popular. Mas agora eu tô mais calma. Depois de Anitta, eu fiquei calma. Ah, certo. Isso é bom. Ah, que benção. Sempre é bom. Deus manda as coisas certas, né, na hora certa. Tá bom. Fátima, então, rapidamente, a pausa nossa aqui que a gente já anunciou e a gente volta a seguir para continuar a nossa conversa no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. A sua equipe é essencial para a sua empresa.